Bom dia, crianças! A tia Vanessa voltou nessa semana, né? Na semana passada a gente leu o Evangelho, estudou um pouquinho sobre a parábola da candeia. Vocês lembram da historinha de Paulo de Tarso e do seu amigo Barnabé? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? O nosso querido livrinho. No capítulo 24, ainda falando sobre a candeia, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E hoje a gente vai ler o item 11, que fala assim: não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. E Mateus anotou no capítulo 9, versículos 10 a 12, assim: Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa desse homem, Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: Não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. E Kardec continua assim pra gente. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Às vezes, nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem um mau uso dela. Costumamos dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. Dizemos inicialmente que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica, que qualquer pessoa pode possuir, como a de ver, de ouvir, de falar, não havendo nenhuma da qual, em virtude de seu livre-arbítrio, ela não possa abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que são incapazes de dizer coisas más, haveria muito mais mundos do que pessoas falando. Deus deu as faculdades aos homens e os deixou livres para usá-las, mas sempre pune os que abusam delas. Se o poder de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem seria aquele que ousaria pretendê-lo? Aliás, onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria dos recursos que podem tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos, portanto, vêm em sua ajuda, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir ao longe buscar a sua luz, coloca-a em suas mãos. Portanto, não será ele muito mais culpado? E se não quiser vê-la? Poderá desculpar-se alegando desconhecimento quando ele mesmo escreveu, viu com seus próprios olhos, ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com a própria boca a sua condenação? Se ele não aproveita, então é punido com a perda ou perversão da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apropriarão para obsidiá-lo e enganá-lo sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores
indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não pressupõe necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Trata-se apenas de uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Então agora vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa aulinha. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, nesta manhã te agradecemos por mais uma oportunidade de vida, que a equipe espiritual e benfeitora desta casa possa amparar os nossos corações, abençoando aos nossos irmãos em suas dificuldades particulares. Assim, então, para dar continuidade, ao que a gente leu sobre o Evangelho de Jesus, a tia Vanessa vai contar uma história sobre o médico Jesus. Todo mundo aqui sabe que Jesus é um grande médico, não só um médico do nosso corpo físico, mas também um médico das almas. Agora vamos tentar lembrar, quando uma pessoa está passando muito mal, e aí ela tem que ir para o hospital, não é mesmo? E ela chega lá no hospital como? Dentro de uma ambulância. Mas essa ambulância é uma ambulância muito diferente, porque ela carrega o nome de Jesus. Jesus cura. Mas Jesus cura o quê? Jesus cura a nossa tristeza, Jesus cura a nossa falta de esperança, o nosso desânimo, a nossa irritação, a nossa mágoa quando a gente briga com um coleguinha, não é mesmo? Assim como Jesus também pode curar as nossas enfermidades físicas, como a nossa dor de cabeça, a nossa febre, ele também cura as nossas dificuldades da alma, do nosso coração, não é mesmo? Mas quando a gente vai no hospital, o médico receita algumas coisas pra gente, não é mesmo? E lá a gente tem que tomar o nosso remédio para nossa dor de cabeça, para nossa febre, não é mesmo? Mas qual é o remédio que Jesus passa pra gente? A tia trouxe alguns medicamentos aqui. Vamos ver se vocês reconhecem alguns deles. Nós temos o perdão, olha só, vem até numa caixinha de remédio. O perdão, e o que o perdão ele traz pra gente? Alívio imediato. Então, se a gente está com raiva, se alguém fez alguma coisa de ruim com a gente e a gente perdoa, a gente se sente aliviado, não é mesmo? Parece que um peso saiu de cima da gente. E a gente deve tomar esse medicamento todos os dias da nossa vida, ou seja, sempre que a gente precisar perdoar alguém, a gente tem que exercer essa virtude, não é? Desenvolvendo o perdão. Agora, o outro medicamento. Todo mundo conhece? A fé. Isso mesmo, olha só. Dose diária. Todos os dias nós temos que alimentar a nossa fé. E ela não tem nenhuma restrição, ou seja, todas as pessoas podem se beneficiar da fé. Esse é um medicamento muito importante e deve ser tomado todos os dias junto com o perdão.
E o nosso terceiro medicamento que Jesus traz pra gente é o Rivotril. Todo mundo conhece ou já ouviu falar do Rivotril, que é um medicamento para acalmar o nosso corpo físico, mas esse é muito diferente e muito melhor. É o Rivotril. Ele contém alegria e a gente deve tomar 3 vezes ao dia. Então, com o Rivotril, com a fé e com o perdão, o médico Jesus, no seu carrinho do amor, passa pela nossa vida, curando as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. Então, que a gente sempre possa lembrar do nosso amigo e mestre e médico Jesus nos momentos mais difíceis da nossa vida, tá bom? Agora, Jesus vai atender a outras pessoas que estão passando por muitas dificuldades. Então, que a gente possa orar por esses irmãos, tá bom? Tchau! Então, crianças, agora que a gente já ouviu a historinha, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que o Evangelho quer dizer pra gente quando fala que não são os que estão bem de saúde que precisam de médico, né? E a gente vai pensar na nossa vida cotidiana. Quando a gente tá muito dodói, muito doente, com febre, o que é que a gente faz? A gente vai no médico, a gente toma o remedinho que o médico passa pra gente, não é mesmo? Então, é exatamente isso o que Jesus queria dizer. Só que ele não estava falando só dos doentes do corpo físico, não. Ele estava falando sobre os doentes também da alma, aquelas pessoas, aqueles espíritos com vícios como o orgulho, o egoísmo, que a gente já estudou, não é mesmo? Todo mundo já sabe, né? Que o egoísmo, que o orgulho são como os bichinhos que invadem a nossa vida e acabam fazendo mal para a gente e para as outras pessoas. E o Evangelho vem falando também sobre a mediunidade, que é uma faculdade para todas as pessoas, né? Não tem distinção. Então, qualquer pessoa pode nascer com essa faculdade da mediunidade. Alguns sentem a presença dos espíritos, outros ouvem os espíritos. E a mediunidade, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, dependendo de como a gente encaminhar ela, né? De como a gente escolhe usá-la. E o Evangelho vem falando para a gente também que a gente deve fazer um bom uso dessa faculdade e que ela vem tanto para aqueles que estão em condições difíceis quanto para aqueles que estão em melhores condições, né? De acordo com a evolução espiritual de cada um. Então, ele vem falando aqui, ó, Deus em sua bondade para lhe poupar o trabalho de ir ao longe buscar a sua luz, coloca-a em suas mãos. Então, o que é essa luz? Essa luz é a mensagem do Evangelho, são as leis de Deus, né? Os conhecimentos que a gente vai aprendendo na aulinha da evangelização, a gente vai aprendendo sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação. E essas mensagens, esses conhecimentos são a luz na nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar todos esses conhecimentos para colocar em prática na nossa vida, evoluir e também ajudar os nossos irmãos de caminhada a evoluírem também. Ah, mas quem são esses irmãos de caminhada, tia Vanessa? São a nossa família, a nossa mamãe, o nosso papai, o nosso irmão, a nossa irmã, a nossa tia, primos,
os nossos amiguinhos da escola, ou seja, todas as pessoas que estão ao nosso redor e que convivem conosco. Então, que a gente possa, né, ser luz, primeiramente, para a gente poder enxergar melhor as coisas de Deus e também iluminar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa foi a reflexão do dia de hoje, que a gente possa refletir durante a semana, durante o fim de semana e tentar colocar em prática tudo que a gente vai aprendendo no nosso querido amigo Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Agora a tia Vanessa vai fazer a prece para a gente encerrar a nossa aulinha. Jesus, nosso irmão querido, estamos reunidos em seu nome, em mais uma sexta-feira, agradecidos pela oportunidade, Senhor, de aprendermos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos tão valiosos para a nossa vida. Assim, pedimos a proteção e a permissão para encerrar mais uma aulinha dessa manhã, que assim possa ser. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima aulinha.